De volta ao Redação Novo Tempo. Após a reforma trabalhista, a Câmara dos Deputados pretende discutir leis específicas para trabalhadores rurais. O projeto de lei é do deputado Nilson Leitão, do PSDB, presidente da bancada ruralista, que diz que as leis brasileiras desprezam usos e costumes do campo. Para nos ajudar nesse debate, nós recebemos aqui no Redação de hoje o advogado Marcelo Martins. Ele atua nessa área dos direitos trabalhistas. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela presença. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente vai falar sobre essa questão, então, o direito dos trabalhadores rurais. Um dos grandes questionamentos seria a proposta de o salário poder ser pago através da concessão de uma moradia. E comida extra, né? Moradia e comida. Agora, isso é muito complicado, né? Porque um trabalhador não precisa, na vida, só de um lugar para morar e uma comida para ele comer. Existem outros fatores, né, que o ser humano precisa, proporcionado, infelizmente ou felizmente, enfim, pelo dinheiro. E não é o que eles teriam, porque é uma carga horária normal, né? Não dá para ir fazer um outro trabalho para conseguir um dinheiro extra e coisas do tipo. Eu não sei se é exagero da minha parte analisar dessa maneira, mas, tipo, tirando as chibatadas, me parece meio escravidão isso, entendeu? Porque você está trabalhando por um prato de comida e por moradia, entendeu? Não sei se eu estou pegando pesado demais, mas para mim sou assim. Você é advogado de direito trabalhista, consegue dizer para mim se isso soa muito pesado ou não? Não, na verdade não soa e há que se fazer um resgate histórico dessa questão toda das conquistas sociais dos direitos, né? Então, para a gente não ir muito além, muito atrás, né? Na década de 50, em 1950, para ser mais específico, foi criada a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E houve ali a regulamentação de vários direitos. Depois, né, 3 décadas depois, quase 4, em 1988, a Constituição ela estabeleceu direitos mínimos aos trabalhadores. E um desses direitos é exatamente o salário mínimo. E qual que é a natureza do salário mínimo? Proporcionar a cada trabalhador, sem distinção do trabalhador urbano ou do trabalhador rural, condições de alimentação, saúde, moradia e lazer. Então, perceba que, dentro de um contexto onde se propõe a retirada do salário in natura, da moeda, né, isso realmente vai trazer um enorme prejuízo a essa categoria. E o seu raciocínio não está errado. Juristas, comentaristas do tema, eles têm dito sim, porque o conceito de trabalho análogo à escravidão é justamente aquele em que o trabalhador não tem condições de fazer qualquer tipo de negociação. A gente ouve de vez em quando, né, algumas reportagens falando de o trabalho escravo moderno, né, a escravidão moderna. Então, esses trabalhadores, eles chegam até um local e então eles até recebem um salário, mas fica aquilo tudo meio fictício, né? Porque tem uma conta para pagar, que é o transporte para ele ter chegado até o local, a moradia, a alimentação. Então, na verdade, o que está se propondo, me parece que agora a gente está validando, a gente está colocando dentro da lei aquela escravidão moderna. É a institucionalização do trabalho análogo à escravidão, sim, sem dúvida nenhuma. O princípio da dignidade do trabalhador humano, ele tem, inclusive, prescrição na Convenção da OIT, né, na Convenção 185, é uma convenção que ainda não foi ratificada pelo Brasil, mas ela já tramita no Congresso. E a ratificação dessa convenção, ela prevê exatamente que a contraprestação, o trabalho, ele deve ser remunerado em espécie. Se a gente fizer um resgate histórico, até mesmo dentro do campo socialista, né, já era o ideal de Marx que a todo trabalho competiria uma contraprestação financeira, justamente para fazer frente à eterna desigualdade entre capital e trabalho. Então, realmente, o projeto é uma contramão, é um anatocismo, é extremamente maléfico aos trabalhadores e quanto mais aos trabalhadores rurais. Agora, o interessante é que, tanto com relação a isso, quanto com a reforma trabalhista a mais completa, porque isso está separado da reforma trabalhista, né? É uma coisa extra que querem fazer isso agora. O argumento é de que a nossa lei trabalhista é antiga demais, Marcelo. Já tem mais de 70 anos, ou o Brasil evoluiu, a forma de trabalho mudou, tudo está diferente, a gente tem que acompanhar isso. Mas está indo pela contramão, porque você não está progredindo, você está retrocedendo com uma ideia dessa. E além do leite
falou que só faltava a chibatada, porque o tempo de trabalho é o mesmo. Não, porque a proposta prevê aumento da jornada. Inclusive, permitindo o trabalho aos domingos, indistintamente. Hoje, o Ministério do Trabalho ele tem uma portaria que determina que qualquer trabalhador de qualquer setor tenha que gozar de ao menos um domingo ao mês de folga. E, na verdade, esse projeto, ele pegou de carona com a reforma trabalhista. Por quê? Porque nós temos no país uma bancada ruralista muito forte, muito influente. Até porque a nossa economia, né, boa parte dela, uma parte significativa... Vem do agronegócio. Vem do agronegócio. O Brasil é o maior produtor de diversas commodities que vêm da produção rural, né? Então, de fato e de verdade, do ponto de vista político e não jurídico necessariamente, a bancada ruralista pegou carona na reforma trabalhista justamente para visar os seus interesses. É uma pena. Isso me causou muito espanto, principalmente de quem propôs, alegar que no campo a cultura, os costumes é diferente do que acontece com o trabalhador urbano. Só que veja bem, como vocês já comentaram, uma pessoa ela precisa de mais coisas além da comida e da moradia. Por exemplo, como que essa pessoa vai comprar uma roupa? Ela não teria o quê? Nem R$10 para quando ela for na cidade, se ela conseguir ir na cidade, né? Porque como que ela iria na cidade tomar um sorvete, sair com a família, coisa do tipo, né? Coisa que antigamente acontecia mesmo. As famílias, acontecia muito processo migratório, de um estado para o outro e tal. Então a pessoa chegava num determinado lugar com a família, um monte de filhos, à procura de emprego e tudo, e havia realmente uma proposta, olha, então você me dá um lugar para morar, comida, e eu vou trabalhar aqui na sua fazenda, né? Era comum, mas é como a gente também já comentou, esses direitos, eles foram conquistados, assim como o trabalhador urbano veio conquistando os seus direitos, o trabalhador rural a duras penas também foi conquistando o seu espaço, porque muitas vezes o empregador, ele oferecia essas condições mínimas e a pessoa aceitava porque, assim, ou era isso, num pedaço de chão ou nada, Ou né? era fome. Ou era fome. Então, realmente, é o que tem, é o que eu vou aceitar. E esses direitos vieram sendo conquistados. Agora, uma pessoa chegar e propor e falar que os costumes da zona rural é diferente e tal, soa um pouco, assim... preconceituoso até, né? E pejorativo, porque imagina, é um ser humano normal, né? E o que eu acho que acontece é que, em alguns casos de um trabalho rural, por exemplo, eu fico pensando naquelas pessoas que trabalham como caseiros. Então, eles acabam morando ali no trabalho, numa pequena propriedade ou numa propriedade até maior. É muito difícil separar o tempo livre do tempo do trabalho, né? Porque a gente estava falando aqui sobre as horas. Então, eles têm 44 horas de trabalho por semana, hoje, mas isso pode ser estendido, né? Pode ter 4 horas extras. Na verdade, 4 horas extras. E existe um outro grande prejuízo nesse projeto de lei. Na carona da reforma trabalhista, ele trata também da possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. E isso é um prejuízo enorme, porque nós não temos nenhuma entidade de classe que defenda os trabalhadores rurais, que faça frente à reunião dos empregadores rurais. Pois é. Porque, veja, nós não estamos falando aqui daquele pequeno sitiante que tem uma cultura familiar, que tem ali uma agricultura de subsistência. Porque esse projeto ele vai afetar os grandes conglomerados agropecuários e agrícolas do país. Então, para esse, tem fazendas que têm centenas, algumas fazendas têm milhares de trabalhadores. E como é que fica essa situação? E se passar da forma como está, sendo que o acordado tem a prevalência sobre o legislado, os direitos são totalmente retirados. Do ponto de vista jurídico, né, em reclamações trabalhistas, são processos que seguramente poderão subir até o STF, porque vai haver, se aprovado for, uma violação frontal ao artigo 7º da Constituição Federal, que prevê justamente o pagamento do salário mínimo. E o projeto não fala absolutamente nada disso. Para que esse projeto tivesse alguma solidez, algum embasamento sólido jurídico, teria que, na verdade, haver uma reforma da Constituição, uma alteração do texto previsto no artigo 7º, que trata justamente da obrigação de se conceder um salário mínimo que seja capaz de fazer frente àquilo que nós já falamos. Então, é um projeto de lei que a gente pode dizer que ele não só ele
tem vários pontos polêmicos, como ele também é inconstitucional desse ponto de vista jurídico. Exatamente. Agora, vale a pena lembrar isso para o nosso ouvinte e telespectador, né? A gente está falando de vários pontos aqui, isso tudo ainda é um projeto de lei, pelo menos as informações que a gente tem é que em algum momento está para ser instaurada uma comissão especial dentro da Câmara dos Deputados para analisar o projeto, né? Então, ainda nem foi instaurada nenhuma comissão, nem foi votado nada ainda, mas a gente já está discutindo isso aqui porque realmente é um assunto bem importante que pode ter consequências bem graves, né? Não, eu só ia aproveitar o gancho do Leite para esclarecer, porque algumas pessoas até ficaram na dúvida, eu até comentei sobre esse assunto durante a semana, que não entra nessa proposta de reforma trabalhista que já está na segunda etapa, né? É a parte. Eles até queriam colocar, mas são 192 pontos, então eles acharam pesado demais incluir a reforma trabalhista rural dentro dessa outra reforma, da grande reforma trabalhista e ter problemas na hora da votação. Então agora eles querem pegar esses pontos à parte, esse projeto de lei à parte, e lançar aí para votação ainda, né? Ainda será lançada para votação. Mas na verdade, no cenário que nós temos hoje, no cenário político, onde o governo tem maioria, é um projeto que, como ele é um projeto de alteração de lei ordinária, ele tem tranquilidade absoluta para ser aprovado, né? Infelizmente. O que nos cabe a você, telespectador, a você, ouvinte, tal qual na reforma da Previdência, mobilizar os seus órgãos de classe, mobilizar os seus sindicatos, as suas associações, para que não se permita que esse projeto seja aprovado da forma que ele está, porque ele realmente vai fazer muito mal a essa categoria do campo, né? Que é uma categoria essencial, né? Existe até uma piada que enquanto o caipira não dorme, né? Quem está na cidade não come. Então, não é uma piada, é uma situação fática, porque essas pessoas têm jornadas extremamente exaustivas, trabalham de sol a sol, e tem um outro aspecto, até já não ia falar isso agora, mas já emendando, né? Esse projeto ele prevê a alteração da NR 31, a norma regulamentadora 31, que é uma norma que foi instituída pela Lei 6.514, né? E posteriormente de 74 e posteriormente ratificada pelo Decreto 6.515 de 79, que regulamenta exatamente as ordens e as condições mínimas de trabalho, ou seja, exposição a agrotóxicos, quantidade de ruído, jornada de trabalho, posições ortostáticas ou anti-ortostáticas, justamente para preservar a saúde do trabalhador rural. Isso pode vir a gente pode dizer aí, na rabeira dessas outras coisas. Vem no pacote, Vem né? no pacote. Às vezes nós nos preocupamos em, vamos ser contra a jornada de 48 horas. E se foca naquela situação, por isso que é importante, e aqui, né, meus cumprimentos à Rede Novo Tempo de estar abordando o assunto a tempo e modo, inclusive para que a sociedade civil possa se preparar para fazer frente a esse projeto e exercer a sua cidadania política, cobrando dos seus deputados, cobrando dos seus senadores e também das suas entidades de classe. Quando eu me deparei com essa notícia, eu quis logo saber o objetivo disso, né? Procurei a informação, porque eu já fui uma trabalhadora rural. Oi? Já foi? Eu brinco assim, porque eu já morei no sítio, eu já era criança, enfim, ajudava meus pais e tudo mais, né? Mas já trabalhei, Wagner, já fui trabalhadora, viu? Já plantei muitas mandiocas. Não tô visualizando, não. Não tô visualizando. Depois eu vou te mostrar fotos. Quero ver os calos na mão dele. Daí... Cadê? Já passou um pouco tempo, né? E daí eu fui procurar os objetivos e tudo que eu encontrei, eles alegaram assim que a intenção era modernizar, era fazer com que tivesse mais produtividade, mais lucros e que com essas ideias mais postos de trabalho viriam a acontecer. E aí eu fiquei confusa, doutor Marcelo, porque assim, então quer dizer que todo esse projeto de lei é para favorecer isso? Me deu a impressão que, tipo assim, olha, o objetivo é isso, é mais produtividade, mais postos de trabalho, tá aí o cara que vai estar trabalhando para que isso aconteça. Olha, Suzane, o grande engodo da reforma trabalhista e também desse projeto de lei é justamente vender a ideia de que vão se criar postos de trabalho. Na verdade, não. Quando você permite, e é uma conta muito simples, se hoje um pequeno produtor tem lá 10 empregados e ele precisaria de mais 1 ou mais 2 para dar conta da sua demanda, da sua produção,
ele teria que contratar mais 1 ou 2, mas a partir do momento que ele permite que esses outros 10 tenham um acréscimo de 4 horas na sua jornada, nós estamos falando de 40 horas a mais, né? 40 horas a mais na jornada do conjunto. E essa conta dá exatamente 0,9 trabalhador, um trabalhador a mais. Então, na verdade, ele vai poder até dispensar um trabalhador verdade, não tinha pagando menos. É só fazer uma conta aritmética. Nossa, não tinha pensado assim. E é o mesmo com relação à reforma trabalhista. Essas mudanças todas que estão sendo pensadas e já foram aprovadas em uma primeira votação, porque justamente isso, o que a Suzane falou é óbvio, o que eles querem é mais lucratividade. Esse é o objetivo primário, é óbvio que é isso que a classe ruralista quer, mais produtividade no campo, mais gente podendo trabalhar lá. E a lucratividade vem por duas formas básicas, né, para ter mais lucro. Ou você ganha mais dinheiro, ou você gasta menos dinheiro. E o que vai acontecer é isso, vamos gastar menos dinheiro, porque a gente vai parar de pagar direitos, as pessoas vão continuar trabalhando e vão trabalhar mais. Então você ganha das duas formas, de uma vez só. É Agora, absurdo. Tem uma coisa que, em vários momentos, quando a gente conversa sobre o que tem a ver com leis e normas aqui no Redação Novo Tempo, e mesmo no Jornal da Novo Tempo, eu lembro várias vezes o Hélio ter levantado um ponto que ele realmente é um ponto bem importante. E se a gente analisa a situação atual e diante dessa proposta também de lei, ela se torna ainda mais complicada. Porque é o seguinte, o ponto que o Hélio sempre coloca é assim, uma coisa é você ter uma lei, outra coisa é você ter gente fiscalizando o cumprimento dessa lei. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem as leis trabalhistas da CLT, mas a gente não tem várias situações de trabalho análogo à escravidão no Brasil, mesmo com leis que defendem o trabalhador e que buscam impedir esse tipo de situação. Lógico que a gente tem, tanto é que tem várias ONGs que trabalham em relação contra isso e tudo mais. Agora, se com as leis do jeito que a gente tem hoje, a gente já tem essas situações que fogem da lei e a gente não tem condições, inclusive, de fiscalizar esse tipo de situação para que ela não exista, agora imagina numa situação onde você tem uma lei onde é muito mais tênue essa linha entre o que é trabalho análogo, escravidão e o que não é. Vai ser muito mais difícil identificar e muito mais difícil ainda fiscalizar do que já é hoje. Hoje, uma realidade onde você já tem trabalho análogo à escravidão no Brasil, principalmente nas áreas rurais, que é muito afastada, é difícil de acessar, é difícil de chegar, né? Você tem, veja bem, dentro do trabalho rural, né, você tem as carvoarias, que usa trabalho infantil. Né? Você tem os canaviais, você tem os garimpos, você tem o extrativismo de madeira legal ou ilegal. Dentro da legislação, o órgão responsável para fazer essa fiscalização é o Ministério Público do Trabalho. Só que, por exemplo, você tem lá 10 procuradores para fiscalizar uma área do tamanho do estado do Amazonas. Herculeamente impossível. É ótimo esse adjetivo, herculeamente, realmente. Poderia ser quem fosse, por ser o Hércules não ia dar conta. Não ia dar conta. E não só isso, você tem situações de desmando. Há alguns anos atrás, vocês devem se lembrar, no Mato Grosso, fiscais do trabalho foram assassinados, né, por donos de terra, por madeireiros. Então, essa fiscalização é muito ruim. Só que com uma legislação que praticamente retira o estado da relação, não vai haver fiscalização. Eu vou fiscalizar o quê? Eu tenho aqui o acordado prevalecendo sobre o legislado. O que eu vou fiscalizar? Ele simplesmente vai dizer o seguinte, não, esse trabalhador ele concordou. Né? E vamos além. Ele não está com a chibata necessariamente, mas ele está com o filho do trabalhador lá assim, estou te segurando aqui na beira do barranco. Você vai falar alguma coisa para o fiscal? E não se iludam, isso acontece no dia a dia desses trabalhadores, principalmente no setor rural. E eu acho que numa situação até menos intensa como essa que o senhor está descrevendo, mas simplesmente nessa possibilidade de a gente ter um acordo que vai estar acima do legislado, então eu não tenho entidades que possam defender esse trabalhador rural com toda a propriedade que a gente tem em outros locais. Okay. Então eu tenho o dono do negócio, muitas vezes, tendo toda a possibilidade de coagir um acordo. Exato. Agora, só fazendo um esclarecimento.
Quando a lei prevê a possibilidade do acordado se sobrepor ao legislado, não significa que é garantia de menos direitos, tá? O acordado pode estabelecer normas acima da lei, né? Pode. Um exemplo, 50% de hora extra é o que a lei determina. Eu posso acordar 70% de adicional de horas extras. Agora, em que situação que isso é factível? Na situação em que uma categoria é organizada e bem representada. E isso é o que acontece atualmente, né? Setores organizados, por exemplo, grandes sindicatos, grandes confederações, metalúrgicos, bancários, petroleiros. À guisa de exemplo, são categorias extremamente organizadas e que têm poder de pressão. São categorias que, no chamamento de uma greve, eles param a produtividade de um banco, de uma petroleira, eles param a produtividade de uma distribuidora de automóveis, de uma empresa de autopeças, e com isso eles conseguem, então, exercer uma pressão para conseguir algo a mais. Por quê? Qual que é a conta? De novo, a conta do lucro. Olha, se eu ficar com a minha indústria, com a minha montadora parada um dia, esse um dia de trabalho, eu consigo pagar 10% a mais no adicional de horas extras daquele conjunto de trabalhadores. Então, é sempre a conta. É sempre o capital versus o trabalho. Com certeza. Mas, doutor Marcelo, veja bem, num país que está sofrendo com a questão de emprego, então, por exemplo, sei lá, o Leite está procurando emprego, nós três aqui somos os... nós somos os empregadores. A tendência é que quem está precisando, ele vai acabar se submetendo a uma situação que, de repente, ao invés de ter força para ter melhorias, nós, como empregadores, vamos tentar ganhar o máximo possível. Aí a pessoa está precisando de emprego, ela vai aceitar. Eu costumo falar no jornal, né, Hélio, em várias situações, que o trabalhador ele não pode se permitir não ter os seus direitos respeitados. E hoje nós ainda temos uma legislação que protege essa situação, né? É aquela história que do Tostines, né? Vende mais porque sempre fresquinho, tá sempre fresquinho porque vende mais, né? Então você fica correndo atrás de uma situação, eu vou me submeter a isso porque eu preciso do trabalho. Só que existe até um fator, isso não acontece só com o pequeno trabalhador. Existem grandes executivos de altíssimos salários que se submetem, por exemplo, a trabalhar numa forma chamada pejotização. Olha, eu monto uma empresa, assim os meus encargos serão menores para a empresa e você pode me pagar um salário maior. Então, essa situação de burla à lei, ela existe em todos os setores. Nos menores, pela necessidade, nos maiores, pelo interesse. Né? Mas, seja no menor, seja no maior, há violação à legislação que nós temos. Bom, eu acho que a gente se adiantou aqui e tivemos um bom debate sobre essa proposta, né? Vamos ver o que vem Ficou por aí, tudo né? bem claro e vamos ver o que vem por aí. Doutor, muito obrigado pela presença, espero que o senhor volte mais vezes aqui. Eu que agradeço a todos e a você que é nosso telespectador, nosso ouvinte, mobilize sua entidade, mobilize sua associação, esteja atento às votações. Esse é um dever de cidadania de cada um de nós. Muito bom, muito obrigado. A gente faz um intervalo agora, continuamos falando sobre trabalho. Realmente trabalhar mais é sinônimo de dinheiro no bolso? Há quem diga que menos é mais. Será que no trabalho também seria assim? Se junte a gente daqui a pouquinho quando a gente voltar com o nosso Redação Novo Tempo.